E aí, pessoal, tudo bom? Se você frequenta o Twitter, você com certeza deve ter visto aí nos últimos dias a nova corrente, né? Que é o Crie uma Treta e três pontinhos. Então tem o Crie uma Treta Gastronômica, onde você basicamente vai fazer algum comentário controverso e esperar as pessoas se digladiarem lá nos comentários. Então tem o Crie uma Treta Gastronômica, Crie uma Treta gibizística, né? Aí você chega lá, Marvel não tem clássicos, aí vai vir os Marvel, mas tem sim, tem isso, tem aquilo, né? Então tem essas besteiras que vez ou outra aparece aí no Twitter. E hoje quem decidiu entrar na brincadeira foi o Felipe Neto, né? Aí vão ter um pessoal no comentário que vai dizer, quem se importa com a opinião do Felipe Neto? Bem, muita gente se importa, né? É um dos influenciadores mais seguidos aí da internet, quer queira, quer não, né? Quer você goste dele ou não, a opinião dele reverbera internet afora, né? E é hoje uma das vozes mais ativas aí no campo progressista. Pois bem, no seu Twitter hoje, ele escreveu o seguinte: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco, né? Botou a foto da Palmeirinha aqui, cria uma treta literária e saia. Aí ele continua, né? É uma thread, na verdade. O fato de você ler ou ter sido um adolescente fora da curva que ama romantismo e realismo brasileiro não significa nada perto do mar de jovens odiando livros por aí. E um dos motivos é justamente a forma como a maioria das escolas aplica a literatura como matéria. Ah, mas Mano, larga o umbiguismo e vai ler os replies do meu post. Vai ver quantas pessoas são negativamente impactadas pela forma como a literatura é dada nas escolas. Tem que ser difícil mesmo, não tem que passar a mão na cabeça de aluno, eles que lutem. Show, amigão, deu super certo essa estratégia aí nos últimos 100 anos. Beleza. Aí as pessoas, como já era de se prever, estão aí se digladiando, né? E tem outros fazendo vídeo na internet, como é meu caso aqui. O fato é que o Felipe Neto, ele não tá de todo errado, tá? Eu concordo com ele em partes, no sentido de que acho que a literatura, né, como disciplina nas escolas, ela não é dada da forma como se deve. Dito isso, eu não acho que seja objetivo da disciplina literatura nas escolas fazer com que jovens gostem de ler. Seria a mesma coisa que dizer que a matemática ela tem como objetivo fazer os jovens gostar de fazer conta, o que não é verdade, né? Eu não sou nenhum profissional da área, mas eu acredito que a literatura nas escolas ela tem como objetivo oferecer repertório aos alunos, né? Oferecer a eles recursos para que eles sejam capazes de ler uma obra literária e interpretar aquilo, né? Que eles tenham uma visão crítica a respeito daquilo que eles estão consumindo, né? Esse deve ser o objetivo da disciplina de literatura, mas novamente, eu não sou profissional da área de letras nem nada, né? Apenas é a visão de um leitor. Mas tem outro problema aí, um agravante, que é o fato do brasileiro ele não gostar de ler, tá certo? Todo ano a gente tem no Brasil uma pesquisa que é a Retratos da Leitura. E a última pesquisa, que saiu agora em 2020, mostra que o Brasil perdeu, nos últimos 4 anos, 4,6 milhões de leitores, tá certo? Diz aqui que apenas 52% dos brasileiros cultivam algum hábito de leitura. Metade dos brasileiros apenas leem. E dessa metade que lê, a maior parte deles lê a Bíblia, né? E pelo visto não estão conseguindo interpretar direito o que estão lendo, né? Visto as bobagens que a gente vê sendo ditas aí em nome da religião, né? Aqui ainda tem uns dados interessantes que mostram que a média de livros inteiros lidos em um ano é de 4,2 livros por pessoa, o que é um número baixíssimo. Eu acho que você gostar de literatura na escola tem muito a ver também com o fato do que você quer ser quando crescer, né? Daquilo que você pretende estudar numa universidade eventualmente. Eu, por exemplo, eu nunca me interessei por biologia, tá ligado? Botânica. Pô, pra que eu quero saber de parte de planta, sabe? Química também não me interessava. Então, no momento que eu botei o pé pra fora da escola, isso aí, ó, desapareceu na minha cabeça. Parece que tem um buraco negro, assim, sabe? Eu não me lembro de nada que tinha na aula de biologia, assim. Eu lembro do, tipo, sei onde é que tá o pulmão, sei onde tá os principais órgãos, sabe? Mas pra mim aquilo não era interessante, né? Eu fui estudar arquitetura na escola, então pra mim era interessante prestar atenção nas aulas de matemática, de geometria, de história, de geografia, esse tipo de coisa, né? O cara que vai estudar farmácia
ele vai prestar atenção nas aulas de biologia, de química, matemática, física, né? Já as pessoas que vão estudar jornalismo, ciências sociais, letras, essas pessoas sim já têm um hábito de leitura e provavelmente elas apreciaram as aulas de literatura muito mais do que aquele cara que quer ser médico ou engenheiro. Agora, eu acredito que existem sim alguns erros na forma como alguns professores eles conduzem a matéria, né? Eu acho, por exemplo, que é um erro fazer com que o aluno leia livros como Marília de Dirceu, por exemplo. Eu sou traumatizado com essa merda, porque eu fui obrigado com 12, 13 anos a ler um livro e, pô, você tem ali um adolescente que leu no máximo a coleção Vagalume, uns gibis e de repente o cara tá lendo Marília de Dirceu, né? Você passa uma hora e aquelas letras não fazem sentido, tá entendendo? Eu acho que seria muito mais proveitoso se os professores eles se ativessem a explicar por que aquilo é relevante, né? Por que aquilo é importante de ser estudado, de ser conhecido, qual é o contexto histórico ao redor daquela obra, do que fazer com que os alunos cheguem às vias de fato de ler aquilo, sabe? Porque eu acho que uma criança de 12, 13 anos em 2020, ela não tem a cabeça preparada para compreender a complexidade de um Marília de Dirceu ou dos livros do Machado de Assis, sabe? Ou poesia concreta. É interessante que o adolescente saiba o que é uma poesia concreta, mas daí a ler aquilo eu acho um pouco demais. E tem outro problema também, só que esse não é exclusivo dos professores de literatura, que é o fato de despertar o interesse do aluno, né? E nisso aí eu acho que eles conseguiriam aprender muito, sabe com quem? Com os booktubers. Eu sei que muita gente torce aí o nariz para os booktubers, né? Eu me incluo dentro deles, apesar de falar de gibi, né? Um pouco mais fácil, mas eu acho que esse pessoal, eles conseguem, como ninguém, despertar o interesse do público por livros que eles não leram, né? Tudo bem que esse pessoal fala mais sobre obras contemporâneas, né? E daí fica um pouco mais simples, mas a gente tem alguns booktubers que são excelentes, como a Isabela Lubrano, lá do Ler Até Morrer, o próprio Yuri do Livrada, né? O pessoal que fala sobre obras de literaturas que não são necessariamente as mais fáceis e eles conseguem despertar o interesse do público, né? Eu acho que esses professores de literatura poderiam, né, assistir um pouco esse pessoal, tentar captar um pouco das técnicas dele, né, e trazer isso para a sala de aula. Enfim, esses são os meus 2 centavos sobre o tema. Eu quero saber de você, o que é que você acha? Você acha que o Felipe Neto está correto? Eu sei que dói admitir isso às vezes, né? Mas, pô, pode ser que ele esteja correto? Será? Me diz aí nos comentários, me fala como foram as suas aulas de literatura. As suas aulas de literatura na escola, elas eram boas? As minhas eram péssimas, sabe? Era só decoreba para passar no vestibular, era realmente um lixo. Eu gosto de ler porque sei lá, meus pais me davam gibi, eu cresci lendo, então foi fácil para mim continuar gostando de ler, apesar das aulas de literatura que, repito, foram muito ruins, né? Mas eu quero saber a sua experiência e a sua opinião. E agora eu vou ficando por aqui, como sempre, quer deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.